Amiga, deixa eu falar, eu tô fazendo um devocional e que foi muito legal e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, tá bom? Eu tenho orado ao Senhor e pedido muito pra Ele sondar as intenções do meu coração. Que o que tem me assombrado, o que tem me deixado mais com medo é isso, né? A gente tá com as nossas intenções erradas. E aí eu comecei a orar sobre isso e falei, vou procurar uma leitura, né? Sobre esse tema e tudo mais. Pra eu conseguir melhorar essas questões aí, né? Que não sejamos hipócritas, né, gente? Às vezes a gente faz algumas coisas que são boas, mas as intenções estão erradas, sabe? E aí eu comecei a fazer esse estudo e eu queria compartilhar com vocês quais são os 5 inimigos do nosso coração. Por quê? A gente é muito bom em monitorar o nosso comportamento, né? Tipo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Obviamente, você já não gostou de uma pessoa, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, no meio que você vive. Às vezes você não é muito fã de uma pessoa, só que você não pode tratar essa pessoa mal, certo? E aí você vai tomar cuidado com o seu comportamento, ok? Então nós seres humanos, a gente, alguns, né, pelo menos, até conseguem se policiar em relação aos seus comportamentos. Mas e a nossa intenção do nosso coração? A gente consegue controlar aquele comportamento, mas a intenção não. Por que a gente se preocupa tanto em como as pessoas vão ver a gente e a gente não dá essa preocupação para como Deus tá vendo a gente? Que Deus vê o nosso coração, né? E Jesus costuma dizer, ótimo, Jesus diz na Bíblia que o que sai da nossa boca é do que tá cheio o nosso coração. Então as nossas más intenções vêm de lá. E por que a gente monitora tanto, né? Aquilo que a gente faz ali, as nossas atitudes, mas não monitora o nosso coração. E a própria Bíblia vai dizer que a gente não consegue controlar o nosso coração, mas a gente consegue monitorar ele. E tudo parte dele, nossos relacionamentos, a forma como a gente vai criar os nossos filhos, as nossas amizades, como a gente lida no nosso trabalho, na nossa vida, tudo parte dele. E como a gente pode monitorar o nosso coração, porque é muito importante, tudo provém dele. E aí, gente, nessa minha troca de igreja, a gente nem conversou tanto sobre isso, mas, Lala, foi uma falha da igreja que você estava? Não, foi minha mesmo, né? Eu estava numa igreja que eu era muito ativa, fazia muitas coisas. E a partir do momento que eu passei por um processo e eu comecei a orar a Deus e perguntar pra Ele, a gente tem que ter muita coragem, gente, pra que Deus sonde o nosso coração. Eu encontrei um monte de coisa ali que eu achava que era boa, mas que não era. Então, a gente precisa de coragem para pedir para Deus purificar o nosso coração. Porque pra gente fazer uma limpeza em casa, a gente tem que caçar onde é que tá a sujeira, não é verdade? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a caçar ali onde estava a sujeira. Ai, Lala, era uma coisa muito, meu Deus do céu, pecadora, misericórdia. Não isso, gente. Me entenda, são coisas boas. Vou abrir aqui pra vocês, por exemplo. Lá na minha igreja, eu fazia várias coisas, né? Tudo que dava na minha mão, eu fazia e fazia com a maior excelência. Mas no fundo, eu já não estava mais pensando, estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Eu estava querendo agradar o meu pastor, agradar a minha liderança, mostrar para as pessoas como eu era boa. Então, olha que coisa, né? A gente, às vezes, a pessoa tá ali, nossa, a Lala, aquela mulher, é tão envolvida na igreja, é tão envolvida com as coisas de Deus. Nossa, quero ser assim. A aparência mostra uma coisa, mas a intenção do coração, que é algo que está escondido, ninguém sabia. E assim, gente, quem é mais disposto, né, em substituir os nossos velhos maus hábitos por bons hábitos é o Senhor, né? Então a gente precisa ter coragem de falar assim, Senhor, torna o meu coração parecido com o teu, né? E as minhas intenções também, porque enfim, gente, a gente não consegue controlar, é do ser humano, né? O nosso coração, ele é inclinado por mal, por isso que a gente tem que monitorar ele. E aí que a gente precisa encontrar quais são esses inimigos do nosso coração. E o inimigo número 1 do nosso coração, gente, é a culpa. Porque quando a gente sente culpa, a gente já sente assim, tipo, putz, eu tô devendo alguma coisa. Eu devendo alguma coisa, tipo assim, eu estou em dívida com Deus, porque eu estou devendo algo, né? Algo que eu deveria estar fazendo e que eu não estou fazendo. Ou estou fazendo e de forma errada. Uma das coisas que eu pensava também, não só em relação a mim, mas eu vou dar um exemplo assim pra vocês, vai. Eu não tenho pai presente, né? Então, se eu fosse ele, como que eu pensaria? Putz, eu não sou presente na vida dos meus filhos, então eu roubei natais, eu roubei datas comemorativas, eu roubei uma conquista deles, então ele me deve algo.
E eu, do outro lado, acredito que ele me deve alguma coisa, entendeu? Então, essa culpa, essa coisa assim, faz com que a gente atrapalhe as nossas intenções. Mas vou te explicar de uma forma melhor para que você possa entender. Imagina aí que você abandonou a sua família, né? Então, se você fez alguma coisa que te deixa assim, mas eu acho que melhor dar um exemplo meu para vocês entenderem. Quando eu falei pra vocês que eu tava fazendo as coisas pensando nas pessoas e não em Deus, eu me senti em dívida com Deus. Quando o Senhor ele mostrou a verdadeira intenção do meu coração, eu falei, eu estou devendo algo pra Deus. E isso encheu meu coração de culpa. E até na hora de me relacionar com Deus, eu tinha dificuldade, porque eu tava pensando, eu não sou digna disso porque eu estou em dívida com Deus. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é experimentar do alívio, né? A gente se livrar dessa culpa para que a gente consiga se reconectar com Deus, para que a gente limpe o nosso coração e se livre dela. Tá, Lala, e como que eu posso me livrar dessa culpa? Gente, também tá na Bíblia, que é confessando. A gente só consegue se livrar de uma culpa a partir do momento que a gente confessa. Se confessares os seus pecados, eles serão todos perdoados, não é? E lançados no mar do esquecimento. Então, o primeiro passo é a gente encontrar aquela culpa e pedir perdão e confessar. E aí foi o momento que eu confessei. Confessei pra uma amiga minha que a gente tem esse relacionamento. Tô confessando aqui pra vocês agora publicamente e confessei também pro meu atual pastor qual era as intenções do meu coração. A partir do momento que isso aconteceu, eu fui liberta da cura. E aí eu fui para um próximo nível com Deus. E qual que é esse próximo nível? O nível de, nossa, Lala, como você é espiritual? Não, é um processo de cura. Agora eu estou aliviada, eu sei onde eu estava errando, o Senhor agora me ajuda a melhorar. Então, o primeiro passo é confessar as nossas culpas a Deus e aos outros. Esse é o primeiro inimigo do nosso coração. E aí sim a gente vai para um próximo passo. Tá, e qual é o segundo inimigo? Então, o primeiro inimigo do coração, a gente sabe que é a culpa, a gente sente que a gente tá em dívida. E o segundo inimigo do coração é a raiva. A raiva torna a gente mais magoado, sabe? Então, ela faz com que a gente pense que alguém deve alguma coisa pra gente. Com tudo que me aconteceu, o meu processo de conversão, o tempo que eu passei na igreja, muitas coisas aconteceram. E aí, eu queria culpabilizar as pessoas por isso. E eu tinha raiva de alguns acontecimentos, raiva de algumas pessoas, raiva de algumas atitudes. Então, isso colocava como se essas pessoas tivessem em dívida comigo. E aí, automaticamente, isso me tornava uma pessoa magoada, uma pessoa que era rancorosa, entendeu? E aí é seguido por qual sentimento? Às vezes você vai ficar com raiva de uma pessoa porque aquela pessoa acabou com a sua reputação, ou de repente aquela pessoa fez algo de ruim pra você, foi falsa com você, então você entende que o quê? Ela te deve alguma coisa. E aí, qual o caminho que o Senhor levou comigo? Por quanto tempo mais você vai fazer com que essas pessoas te devam algo? Você não vai liberar? Você não vai cancelar essa dívida? Você vai ficar mais um ano nessa história, mais 10 anos, mais 5 anos, sempre nessa mesma ladainha e você não vai liberar isso que aconteceu? Bora cancelar essas dívidas? E aí o remédio pra tudo isso, gente, é o perdão. É a gente cancelar a dívida. Outra coisa que é o inimigo do nosso coração é a ganância, né? A culpa faz a gente entender que a gente deve algo, a gente tá em dívida. A raiva faz a gente achar que os outros estão em dívida com a gente. Na verdade, já a ganância, a gente acha que a gente deve a gente mesma. Entendeu? A gente quer conquistar coisas, quer ter coisas que a gente ainda não tem, e a gente fica correndo atrás daquilo, incansavelmente, perdendo noites de sono, perdendo tudo porque a gente acha que a gente deve algo pra gente. Eu não tô falando só de dinheiro, tô falando às vezes ministerialmente falando, eu pensando quanto tempo eu perdi, eu fiz tudo isso de errado e eu poderia estar muito melhor. E aí foi o caminho que Deus me levou. Lala, o seu valor, ele não está estabelecido naquilo que você faz pra mim, nas suas funções dentro da igreja. Eu tô falando do meu caso na igreja, tá? Não tá condicionado ao que você pode fazer. Não é sobre isso. Aquela ganância que a gente tem do reconhecimento, de mostrar que a gente é boa, de tudo que a gente sabe. E aí, a partir daquele momento que eu entendi que o meu valor não estava condicionado àquilo que eu podia fazer, eu fui liberta desse sentimento de dívida comigo mesma. Tá, e como que a gente organiza essa questão da ganância? A generosidade, né? Até essa questão de quando você é uma pessoa muito ativa, você sabe muitas coisas, você não deixa as outras pessoas mostrar que elas são boas, mostrar que elas sabem. Então a generosidade, ela não envolve só dinheiro, ela envolve tudo na nossa vida, desde um comportamento até deixar o outro mostrar que ele pode também. Então foi um dos caminhos que o Senhor percorreu aí comigo. E agora um outro ponto, gente, que é muito pesado, inveja. A inveja, a gente acha que Deus deve algo pra gente. A gente olha o do outro, a gente quer o do outro, nem só querer o do outro. Mas por que aquela pessoa tem e eu não? Deus tá devendo algo pra mim.
E aí agora eu preciso explicar pra vocês uma outra parte até onde Deus me levou em relação a esse assunto. Então, continuando, só pra gente recapitular aqui, todas as nossas intenções é voltadas em pensar que alguém deve alguma coisa pra alguém. A culpa que faz pensar eu devo, né? A raiva que faz eu pensar alguém deve pra mim. A ganância que faz eu pensar eu devo algo pra mim mesma. E a última, gente, que é a que mais dói no nosso coração, é a inveja, que faz a gente pensar Deus me deve algo. Gente, isso foi muito pesado, porque eu nunca me considerei uma pessoa invejosa. E inveja é uma palavra tão forte, mas se a gente se preocupa com a nossa reputação, a gente não consegue se livrar daquilo que a gente precisa se livrar. E qual que é esse ponto da inveja? É muito natural para o ser humano fazer com que a inveja chegue ao coração dele. E a gente pensar, eu poderia ter algo a mais, então a gente sente que Deus deve algo pra gente. E aí, da onde que veio esse princípio? Às vezes é ciúmes, é uma coisa que a gente não tem, é algo relacionado à aparência, ou à parte de saúde, de financeira, de corpo, de tudo. Tudo, gente. Qualquer coisa que a gente acha, putz, queria ter, não tenho, ou que gera alguma coisa assim, sabe? Um desconforto entre pessoas, é inveja. É inveja. E isso a gente faz a gente pensar que Deus deve algo pra gente. A partir do momento que você deseja o que é do outro, ou então fica indignado porque o outro tem aquilo, ou deixa algum tipo de ciúme chegar ao seu coração, aí você já se torna uma pessoa invejosa. E aí onde entra essa questão? Inveja não é só daquilo. Nossa, eu queria ter isso de você. Não, não é só isso não. Sabe aquela pessoa que às vezes você não gosta? Ou alguém que você olha e faz assim, eu não vou com a cara dessa pessoa. Você pode ter certeza que algo externo você tá internalizando. É algo que essa pessoa tem, que você gostaria de ter e que você não tem, que faz você não gostar dela. Gente, isso é bíblico. Tá lá em Tiago, eu até printei aqui pra vocês verem que as brigas, essa coisa de você não ir com a cara de alguém, parte de algo externado ali naquela pessoa que você queria ter e você não tem. A partir do momento que você coloca aquela palavrinha e não gosto dessa pessoa, não vou com a cara dela. É porque é algo que você identificou nela ali que você não tem e aí isso te incomoda pra caramba. E aí, gente, isso vai gerando estragos em relacionamentos. E abrindo aqui pra você, eu já passei por algumas situações, porque assim, pessoas que são talentosas, é natural alguém não gostar delas, né? E eu já passei muitos anos por isso na minha vida. E às vezes eu perguntava, por que eu fiz pra essas pessoas? Por que essas pessoas não gostam de mim? E eu ficava me esforçando pra fazer elas gostarem de mim. Mas eu não conseguia identificar, o que eu fiz pra essa pessoa não gostar de mim. Às vezes é algo bom que tem na gente, que a pessoa não tem, e ela sente inveja, e isso prejudica os nossos relacionamentos. Nós somos irmãos, nós precisamos viver como irmãos, nós vamos para o mesmo lugar, e o nosso pai é o mesmo. Por que faz a gente não gostar de uma pessoa? A gente precisa parar de ser falso, de ficar olhando para os outros e pensar assim, é o jeito dela, é o tom de voz dela, ela me irrita que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a ser real com os nossos sentimentos? Porque o que te vale a nossa reputação? Você não pode me salvar, eu não posso salvar você. Quem pode nos salvar é o Senhor. Então a gente tem que se preocupar com o que é real, com o que o Senhor pode ver, entendeu? Então até quando você começa a se policiar, pensa naquela pessoa que te incomoda, ou alguém que você quer puxar o tapete, ou alguém que você de repente fala que não gosta. Presta atenção, tem algo nela que no fundo você admira e você gostaria de ter. E por você não ter, você passa a não gostar dessa pessoa. Então, sabe, tem uma conversa sincera com Deus, né? Fala pra Deus, Senhor, eu tô sentindo isso em relação a essas pessoas ou a essa pessoa específica. Senhor, mostra o que é pra minha vida, o que é pra mim. Mostra aquilo que eu devo fazer, entendeu? Sem olhar pro outro, né? Existem tantas pessoas até dentro das igrejas exercendo coisas erradas porque Deus não pediu aquilo pra elas. Deus pediu isso para outras pessoas, mas ela quer tanto do outro que em vez dela exercer aquilo que Deus chamou ela para fazer, ela vai exercer o que Deus pediu para o outro fazer. E aí você atrapalha todo o percurso. Você atrapalha ministérios, você atrapalha chamados, você atrapalha propósitos e destinos. Porque o seu olho no do outro faz você não cumprir o seu e ainda nada consegue ser desenvolvido, porque você não quer aquilo que Deus te deu. Você é aquilo que Deus deu para o outro. E eu já convivi em ambientes assim, de estar notório que Deus chamou uma pessoa para algo específico, só que e a outra pessoa para outra coisa, e em vez da outra pessoa focar naquilo que Deus chamou ela para fazer, que as coisas iam fluir de uma forma muito melhor, não, ela queria o do outro. E assim, gente, hoje, na igreja que eu tô, não tem praticamente nada do que eu fazia lá. E eu sei que quando eu for fazer alguma coisa nessa igreja, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque a minha liderança já está preparada para colocar ali naqueles lugares pessoas que realmente fazem aquilo. Exemplo, cantar.
Gente, vamos lá, ó. Ai, vou ser cancelada, já sei. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem canta é quem canta. Entendeu? Hoje as pessoas têm uma mania de ser vistas que elas querem chegar nas igrejas e estar em lugares de evidência e fazer as coisas. Lá na minha igreja, se você for pra lá e você quiser cantar e você não canta bem, você não vai cantar. Gente, algo pra Deus, pros filhos deles, precisa ser algo excelente. Então não é muito mais proveitoso você ser usado naquilo que Deus te chamou pra fazer do que você tá ali só porque você acha bonito? Outra coisa, dança. Tem gente que não dança, gente. Tem gente que não dança. Então, se você não dança, você não tem que dançar. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Entendeu? Porque senão automaticamente você vai estar ali, ó, deixando vago o espaço que Deus abriu pra você executar. Então, por isso que é muito importante a gente saber pra que Deus chamou a gente. Pra gente estar alinhado com o propósito dele e parar de ficar olhando o que é do outro. Então, eu estou nesse processo de saber o que Deus quer de mim. Porque, gente, nem eu sei o que Deus quer de mim. Como eu tenho essas habilidades aí, né? Glória a Deus por isso. Pessoa criativa, a gente consegue fazer de tudo. Tudo que dá na nossa mão a gente faz, mas eu não quero que me dê nada na minha mão pra me fazer. Eu quero fazer aquilo que eu nasci pra fazer, aquilo que o Senhor me chamou pra fazer, entendeu? Eu sei, se vai me dar alguma coisa pra fazer, eu vou fazer com a maior excelência do mundo, porque eu gosto disso. Eu gosto de receber elogio. Não sei se você gosta, mas eu amo receber elogio. Então eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo pra ser excelente. Mas em relação à obra de Deus e ao reino de Deus, eu só quero fazer aquilo que Ele me chamou pra fazer. E aí a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber reconhecer o outro, tipo assim, meu, não, isso é pra você, isso não é pra mim. Olha, isso não dá pra mim porque não foi o que Deus me chamou pra fazer. Vocês entenderam? Então, olha, gente, como é complexo as nossas intenções e como é essencial a gente monitorar o nosso coração.